Olá a todos que nos acompanham, estamos aqui para mais um Mercado Sem Rodeios. Sou Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo, analista de mercado da Scott Consultoria. E eu sou Lourenço Craco, também engenheiro agrônomo e analista de mercado aqui na Scott também. E a gente está aqui para falar dessa semana bastante movimentada do mercado pecuário, né? Boi gordo, a cotação da arroba subindo, descendo, pressão em algumas regiões, uma recuperação, mercado futuro indicando movimentações positivas e também cenário de grãos, né, Lourenço? O que se traz para a gente aí, soja e milho? Exatamente, Pedro, a soja, ela está ali até 70% ali da safra colhida, até então, a última semana, mas mesmo estando 70% da safra colhida, ali o preço em Paranaguá não está sentindo tanta pressão da oferta, principalmente pelos prêmios ali de exportação, né, que aumentaram bastante nos últimos dias. Estão ali por volta de 70 centavos por bushel ou ali na faixa de R$ 9 por saca. E esses prêmios ali, eles aumentaram nos últimos dias, principalmente ali pela intensificação da guerra comercial dos Estados Unidos com a China, né, Pedro? Ali a China impôs umas tarifas na soja norte-americana e uma tarifa ali de 10%. E com isso a soja norte-americana tende a ficar menos competitiva para os chineses. E aí a China tende a voltar os olhos aqui para a soja do Brasil. Inclusive, com essas tarifas aí, o Brasil tende a aumentar um pouco na participação da soja na China, né, Pedro? Exatamente. E quando a gente vê, né, essas movimentações início de ano, normalmente a China faz as primeiras compras do ano com os Estados Unidos, mas depois esse volume tende a diminuir um pouco. E aí, com essa questão das tarifas, né, essa guerra comercial que vem estourando e aumentando, começou aí nos produtos agropecuários há pouco tempo, e isso tende a impactar bastante o mercado brasileiro, né? A China é um dos principais compradores nossos de soja, já foi aí também de milho, inclusive movimentou bastante o mercado e deve movimentar para esse ano também. E no mercado do milho ali, a gente continuou uma sequência ali de alta. Na primeira quinzena agora de março, subiu por volta de 3% o milho na referência para Campinas. E nos últimos 30 dias também uma alta muito expressiva, 14%. E o interessante também a se falar é que no começo ali do plantio do milho segunda safra, o nosso plantio estava relativamente atrasado, né, Pedro? Mas aí a alta operacionalidade dos produtores brasileiros conseguiu reverter esse quadro e agora a gente já está ali na proximidade de 90% do total do milho da segunda safra plantado, enquanto no ano passado esse percentual ali era de 92%. Então a gente conseguiu reverter esse quadro de atraso no plantio do milho segunda safra e aí até, né, a preocupação ali com o risco climático diminuiu um pouco, não é isso? Exatamente. A gente fala bastante, né, da questão climática para esse ano, né? Aquele momento, né, saindo de El Niño, entrando Laninha, mas a gente está em um período de neutralidade que possivelmente deve beneficiar, inclusive, um pouco algumas regiões. É claro que o impacto para algumas outras culturas em outras regiões, a gente vê bastante São Paulo, questão do amendoim sendo bastante impactado para esse momento, a região de Tupã, inclusive, bastante relato dessa movimentação, mas a gente acredita que milho e soja deve vir muito bem, inclusive a gente tem uma expectativa de safras muito boas, né, safra recorde inclusive como produção, e o mercado internacional demandando bastante, né, o que traz aí um cenário bastante positivo de preço, né, se não me engano, milho aí na faixa de 90, 95 aqui em Campinas, né, Isso mesmo. Lourenço, e a soja 130, 135 em Paranaguá. O cenário ruim, né, que traz essa questão aí desses dois produtos, né, sendo produzidos, seria a relação de troca em relação ao pecuarista, né. A gente vai falar agora um pouquinho do boi, mercado do boi gordo que veio de uma recuperação nessa semana, teve uma altinha ali de R$ 1 por arroba, né, aqui em São Paulo, coisinha pouca, né, mas ainda negociado 310, 315. A questão da exportação trouxe, né, um movimento bastante interessante, na média aí de março agora, 14.200 mil toneladas embarcadas, né, Lourenço? Isso mesmo. Exatamente, o preço pago média aí 4.800, 4.900, e o que a gente traz de novidade é a China, né, aquela movimentação com os frigoríficos dos Estados Unidos vão embarcar carne para a China, não vão, acabou que realmente eles saíram ali do que eles estavam como tudo certo para exportação para um registro expirado, né, É. mais de 300 A frigoríficos. licença só foi renovada ali para o porco e para o frango norte-americano, né? Agora na carne bovina ainda fica uma incógnita. E é aí que é onde o Brasil deve entrar, né. A gente fala aí da questão dos Estados Unidos, eles exportam carne de boa qualidade para a China, né, cerca de 130 mil toneladas no ano para o mercado chinês, que é inclusive o segundo maior comprador dessa carne bovina de qualidade dos Estados Unidos, atrás apenas da Coreia do Sul.
mas a gente tem que falar que tem mais 150.000 toneladas de outros produtos provenientes dos bovinos, e é aí que o Brasil deve entrar, né, que aí o preço dessa tonelada, né, considerando a carne bovina total, tanto a de qualidade quanto a de mais o acesso, né, de volume que a gente fala assim, a carne de volume, isso daí seria na cotação de $9.500, $10.000 e que o Brasil conseguiria atender muito bem, e também a carne de qualidade, é claro. Porém, nossos contratos hoje são mais na questão de volume, tanto que a gente fala abertura comercial, Japão, Coreia do Sul, mercado mais exigente da China, só que se a gente continuar vendendo volume e não qualidade, a cotação vai ficar por essa faixa. Por mais que a China, nesse último momento, tem feito negociações mais valorizadas em relação ao preço da tonelada de carne bovina, cerca aí de 5.500, $5.600, mas isso nos últimos dias ainda não está contabilizado em relação aos dados que a gente tem de exportação. Isso, inclusive, trouxe as altas no mercado futuro, né? Eu estava até brincando com o pessoal aqui, fui fazer uma palestra em Maceió, né, 2 semanas atrás, e aí o mercado futuro, os preços estavam ali 298, 300 para abril, maio, e agora a gente já vê um mercado futuro 316 para abril e maio, momento que era para ser um pouco mais pressionado de preços. É claro que o mercado futuro não é 100% exato, senão não teria as estratégias de hedge, né, proteção de preços, mas a gente vê uma movimentação bastante interessante e o mercado futuro se desenhando para altas daqui para frente na cotação da arroba do boi gordo. E falando em boi gordo, a gente tem um convite, né, Lourenço, para todo mundo que está acompanhando a gente. Convite é para o nosso evento, Encontro de Confinamento e Recreadores, que vai acontecer De 8 a 11 de abril, o evento acontece em Ribeirão Preto, com um dia de campo em Barretos, no confinamento Monte Alegre, um dos nossos parceiros. Se você quiser saber mais, ouvir mais a gente falando sobre o mercado, todas as expectativas, definições em relação a tarifas, tributações, tudo que o Trump está fazendo em relação ao mundo, a China vai vir comprar mais carne bovina do Brasil, qual que vai ser essa definição? É só acessar o site confinamentoerecria.com.br e adquirir seu ingresso. Acredito que por hoje seja isso, né, isso Lourenço? aí. A gente falou um pouquinho de tudo. Forte abraço a todo mundo que nos acompanha. Até a próxima. Abração, pessoal.